Jesus conhece todos. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E não era preciso que ninguém lhes falasse sobre qualquer pessoa, porque ele mesmo sabia o que cada um deles pensava. A bem da verdade, nós temos muitas perguntas e às vezes a nossa mente não nos permite ter essas perguntas afloradas, porque nós temos a nossa mente embaçada pelos assuntos terrenos, pelas necessidades da sobrevivência terrena, e nos envolvemos em várias situações que às vezes tomam todo o espaço mental que podemos processar para nós mesmos. Mas é importante que a gente desperte dentro de nós algumas questões. Por exemplo, quando a espiritualidade maior organiza as multidões na Terra, e você veja que existem multidões encarnadas e multidões desencarnadas. Essas multidões são trazidas dentro de um processo muito bem organizado. Os mentores da alta hierarquia montam a sua escala hierárquica, onde cada grupo de pessoas, cada grupo de espíritos é comandado por algum mentor, e assim sucessivamente dentro de uma grandiosa escala, formando uma grande pirâmide organizacional. Nas partes baixas da pirâmide, onde nós estamos no processo de nossa evolução, estamos submetidos à autoridade dos mentores que governam as partes onde estamos. Então você vê que existe uma organização da qual pertencemos, onde a ponta maior dessa pirâmide está o nosso Mestre Jesus, está Deus Pai Todo-Poderoso. Mais importante que a gente compreenda que nós estamos submetidos a uma hierarquia grandiosa. E essa hierarquia tem um objetivo ao nos trazer para essa parte onde nós nos encontramos. Os mentores nos reúnem pelo objetivo que temos que viver, pelo objetivo que temos que tratar. Assim, os grandes mestres nos organizam dentro do todo o sistema terreno, espiritual e físico, pelas condições que temos que conviver. Nos organizam de acordo com as nossas trajetórias de outras vidas, colocando-nos dentro dos mesmos assuntos espirituais a serem resolvidos. Vejam bem, não são assuntos físicos a serem resolvidos, são assuntos espirituais. Porque na mente dos grandes mestres espirituais, não existem assuntos físicos que tenham importância, existem assuntos espirituais que são os verdadeiros, os eternos e os realmente importantes. Então eles nos colocam em várias partes e assim nos distribuem dentro dos vários pontos de aprendizado doutrinário de acordo com a maturidade de cada um. E assim se define os objetivos que vamos seguir. Porém, é importante que a gente compreenda agora a nossa parte. Estou falando da parte espiritual. Vamos compreender a nossa parte física. Como você é conduzido para determinados pontos. Veja bem, todos nós temos assuntos que nos envolvem. Todos nós temos vários assuntos. Mas a espiritualidade, então, dá a você um assunto para que você se preocupe. Esse assunto torna-se um objetivo. Esse objetivo deverá se tornar uma causa, e a causa deverá se tornar o sentido da sua vida, onde o assunto é que vai te conduzir para uma causa. Os mentores espirituais de cada um trabalham para que determinados assuntos despontem na sua mente. Só que o assunto que a espiritualidade precisa que você dê importância, você o abandona porque você tem maior importância em outros assuntos que você julga de maior interesse seu, porque você está no plano terreno e você valoriza a sua satisfação material, sua satisfação emocional terrena, mais do que a sua necessidade espiritual. Então o mentor de cada um, trabalha para que você possa dar a importância ao assunto que ele deseja que você tenha que dar. Aí ele te aperta de um lado, te aperta de outro, fecha uma janela de um lado, fecha uma porta de outro, até que você se desperte para o assunto principal, que é o assunto que vai te conduzir para uma causa. Meus irmãos, imagine quantos assuntos existem em sua mente.
E quais desses assuntos são verdadeiramente importantes? Porque assim como a espiritualidade maior coloca na sua mente um assunto para você dar importância, o mundo inferior coloca outros assuntos para você se ocupar e não dá importância ao assunto importante da espiritualidade da luz. Aí sim se coloca na sua mente várias futilidades, várias coisas de menor importância, para que a sua maior riqueza acabe, que é o seu tempo. Veja bem, você é um espírito, assim como os milhões que estão na Terra, que ganhou um corpo físico para utilizar o corpo físico como instrumento para a sua evolução, porque o corpo físico tem um magnetismo que te mantém à vida, que é a filtragem da negatividade do seu corpo perispiritual. Então, nós temos uma riqueza que é o nosso corpo. E se você se agrega a uma causa onde a espiritualidade pode te proporcionar uma filtragem maior da negatividade do seu espírito, a sua evolução, o objetivo dos mentores quando te mandou para a Terra se torna de maior sucesso. Mas o que ocorre? O mundo inferior, sabendo como funciona o sistema organizacional de elevação, purificação e ascensão de espíritos para o mundo da luz, ele tenta então atrapalhar o projeto. Aquilo que eu disse para vocês, colocar assuntos de menor importância e fazê-los ter importância na sua mente. E você gasta seu tempo com esses assuntos de menor importância, e quando você percebe, acabou seu tempo, não dá mais tempo, o seu tempo de purificar o seu espírito se tornou menor, o seu tempo de compreender, ainda no plano físico, os assuntos de maior importância da espiritualidade maior, de compreender o processo que você vive para a sua eternidade, as informações de grande importância que devem ser processadas na sua mente, você já não consegue ter tempo para isso. Você deseja compreender um assunto de maior importância, mas para compreender um assunto tecnicamente de maior perfeição, para que você possa evoluir, você tem que seguir uma escala de aprendizado para que sua mente física, sua mente perispiritual e sua mente espiritual possa processar essa informação de forma que você consiga chegar na compreensão e no processamento mental da informação de grande importância para o seu espírito. E assim, quanto mais tempo você perde processando na sua mente assuntos menores, porque está te atrasando em sua caminhada. Então vamos pensar o seguinte: qual é o assunto que o grande Mestre Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso quer que você desponte? É o assunto que te leve para Ele. É aquilo que o conduza para Ele, porque você pertence a Ele. Ele te colocou numa escola bem próximo dos inferiores, para que você, submetido aos testes dos assuntos importantes e dos assuntos sem importância, consiga despertar dentro de você a sua responsabilidade espiritual e caminhar para Deus Pai Todo-Poderoso. Qual o grande objetivo de Deus? Que seus filhos retornem para Ele, mas retornem dentro da filtragem da negatividade. Então isso, primeiro assunto, então nós já compreendemos o objetivo de Deus Pai Todo-Poderoso para nós. Aí você vem e fala: bom, eu estou encarnado, tem um assunto de Deus para mim, que eu compreendo, é importante para mim, eu preciso filtrar, preciso tudo, mas tem o assunto do meu corpo físico. Eu preciso dar prazer para o meu corpo físico, preciso dar comodidade para o meu corpo físico, preciso me sentir bem em meu ego, em meu orgulho, em minha vaidade. Aí você para e analisa. Sim, você tem direito de ativar todos os sentimentos de maior ou de menor virtude dentro do seu ser. Mas você tem que separar o que é do seu espírito e o que é da sua consciência física. O que pertence à sua eternidade e o que pertence apenas ao momento da sua reencarnação. Assim você vai ver que existem certos desejos, certos assuntos que são exclusivamente da sua consciência física, exclusivamente do seu ego, exclusivamente do seu orgulho. E aí o que você pensa? Mas se para eu evoluir, eu seguir dentro daquilo que Deus Pai Todo-Poderoso quer para mim, eu tenho que filtrar o orgulho, a vaidade, o ego, eu tenho que sobrepor todos esses pontos com humildade, o que eu devo fazer? Aí eu falo para você da sua razão. Aí eu falo para você da sua razão espiritual, do seu juízo,
individual. Faça o seu juízo. O que é útil para você? O que você veio fazer? O que é útil para você na sua caminhada? Porque, veja bem, vou explicar isso, é uma matéria para a gente colocar mais adiante, mas vou dar apenas uma indicação dela, que chama guerra vibracional entre os seres espirituais e seres encarnados. Quando você entra nessa guerra vibracional, você fica preso na cadeia mental dessa energia. E a maior alegria do submundo é prender as pessoas em guerras vibracionais, porque elas não saem do lugar. Fica uma destruindo a outra. Fica você envolvido naquele assunto que te aprisiona. Isso é uma vitória das trevas, porque deseja atrasar sua evolução. Assim você faz, então, no seu juízo, a sua análise. O que é verdadeiramente útil? O que é importante para você? Mas você pensa, bom, meu assunto espiritual é uma coisa que eu vou ter anos pela frente para resolver. Eu resolvo depois. Mas aí você tem que compreender. Você tem um mentor espiritual que está te conduzindo para essa linha de evolução moral. Ele está te empurrando para essa linha de evolução moral. Você vai em determinado ponto, ele fecha as portas. Você tenta determinada coisa, ele provoca um insucesso, a frustração. Aí você, mas meu mentor está lutando contra mim? Não. O seu mentor trabalha para Deus Pai Todo-Poderoso. Ele veio salvar o seu espírito. Ele veio purificar o seu espírito. Ele veio impedir que você entre nos assuntos do mundo inferior que te leve para a perdição do seu espírito. Porque aí isso acontece. Você se envolve em assuntos que pertencem à corrente mental do mundo inferior. Assim como existe essa corrente mental de Deus Pai Todo-Poderoso, onde você entra num assunto que se torna um objetivo, que se torna uma causa, que se torna o sentido da sua vida e que se torna a vitória do seu espírito, existe também as redes magnéticas do mundo inferior, onde os assuntos vão inflamar seu ego, que vai inflamar seu desejo de poder, que vai te fazer achar que é mais importante que os outros. E quando você desencarna, você está lá no buraco, lá dos abismos negros. Então veja bem, onde está a ponta da linha que você está seguindo? Nós temos aqui na Terra vários assuntos a serem tratados, mas eu tenho o seu juízo. E esse juízo seu então te trouxe para que hoje vocês estão dentro do templo, é porque o seu mentor conseguiu uma grande vitória. Conseguiu que o seu assunto ganhasse importância a tal ponto que você chegasse aqui. Mas nós precisamos que a sua presença aqui se torne um objetivo na sua vida. Aí você vai trabalhar, vai conhecer mais, vai ter mais respostas para você próprio. E a cada trabalho, a cada dia, você tem uma resposta a mais para a sua vida. E você vai fazer outros cursos e vai ter mais respostas para a sua vida. E assim você vai se completando. E esse objetivo, então, se torna uma causa que você vai defender, porque você compreendeu o que esse objetivo te traz. Aí você, não, eu assumo essa causa. Eu vou ajudar as pessoas a evoluir, eu vou me evoluir. Eu vou socorrer as pessoas. Eu compreendo por que eles estão sofrendo. Aquela pessoa que eu não gosto dela, aquela pessoa que está ali distante, aquele olhar triste, é um irmão que está lutando para vencer os assuntos diversos que estão em sua mente. Aquele olhar angustiado que está ali, coitado, ele está embriagado na energia das trevas, ele ainda não encontrou o caminho. Aí você vê, nossa, aquela pessoa luta com dificuldade, mas não consegue pegar o rumo. Aí você compreende agora, ele não está na linha que o mentor dele, que o anjo da guarda dele, que Deus Pai Todo-Poderoso colocou para ele. Porque às vezes você tem uma vida simplória, mas rica de felicidade. E as pessoas têm uma vida aparentemente rica de material e triste em seus sentimentos, em suas emoções, em seu sentido. Então você começa a compreender dentro da causa que você assumiu, você já está na parte da causa, que todos têm uma causa para defender e todos têm um objetivo. E quando você levanta um pouco mais a sua visão, você vai compreender um pouco daquilo que pensam os grandes mestres superiores, todos na Terra, encarnados e desencarnados, representam um só povo. Você é somente um povo de Deus Pai Todo-Poderoso e que todos são importantes. Assim como um pai que tem diversos filhos,
Ele quer que todos os filhos evoluam. Ele quer que todos os seus filhos retornem para Ele. Então, se você está sofrendo, não é porque Ele gosta menos de você, é porque você ainda não encontrou o caminho para encontrá-lo. E esse caminho se chama assunto, que vai virar objetivo, vai virar causa. E assim você envolveu na causa maior. Essa causa ganhou importância para a sua vida. E você então faz dessa causa um sentido da sua vida. E mais importante, muitas pessoas estão encontrando sentido na vida pela sua colaboração. Assim você se sente então vitorioso e sua vida tem um sentido maior. E sua vida tem um sentido maior direcionado a Deus Pai Todo-Poderoso. E você consegue então perceber umas transformações e você olha para você então adiante e remete a sua mente lá no ponto inicial onde você estava e vê que houve uma transformação. E o mais importante, você vai perceber que essa transformação é interior, que ela não foi do seu meio, que o seu meio, o seu ambiente continua o mesmo. Por quê? Porque o meio terreno é o mesmo para todos os espíritos que estão na terra. A sua casa vai continuar sendo a sua casa. As ruas que você passa vai continuar sendo as mesmas. As pessoas vão aparecer e desaparecerem da sua vida porque é o processo da escola terrena que nós estamos vivendo. E assim você percebe que a sua mudança é o interior. E é isso que Deus Pai Todo-Poderoso fez. Ele te deu um assunto pessoal, que virou um objetivo pessoal, que virou uma causa pessoal, que virou um sentido da vida pessoal, e você encontrou o caminho que chegará a Ele. Mas você percebe que essa transformação foi interior dentro de você. É isso que eu quero mostrar. O seu lado externo é sempre igual, mas seu lado interno enriqueceu. Você se enriqueceu de felicidade. Você se enriqueceu de humildade. Você se enriqueceu de sabedoria. Você consegue olhar para as coisas, olhar para as plantas e ver a obra de Deus que você não consegue ver com os olhos de hoje. Você pega uma planta, uma criança sorrindo, você não consegue ver a grandeza daquela obra, porque os seus olhos não conseguem te mostrar. Porque o ponto dimensional que você se encontra hoje, a posição mental que você está, te faz cego diante das riquezas de Deus. Mas quando você escala esse caminho e muda o seu interior, a sua posição mental vai se transformar. Os seus olhos vão se transformar. E aí você vai ver o belo. O belo que está entre nós, está ao nosso redor e que nós não enxergamos. Meus irmãos, é esse o objetivo. Sem misticismo, sem invencionice, sem fantasias. Deus não precisa de fantasia, Ele sabe tudo. Foi como Jesus falou no Evangelho, Ele conhece todos. Não precisa você se fantasiar. Não precisa você colorir seu lado externo, porque Ele está te enxergando todo e Ele enxerga primeiramente e unicamente o seu lado interno, que é o que verdadeiramente interessa a Ele. Então, olha os valores. Vamos se preocupar com os valores. Isso é que é a maior riqueza. É isso que nós vamos encontrar, a riqueza. E eu vou te dizer, você é rico. Você é rico em humildade, rico em sabedoria, rico em luz. Você é rico porque os seus olhos enxergam a beleza que Deus colocou nesse mundo. E qual dinheiro físico compraria isso? Nenhum. Não há materialismo que compense tal riqueza. Meus irmãos, e assim nós vamos moldando a nós mesmos. Nós vamos construindo dentro de nós um novo ser a cada dia. Mas é importante que você se permita o seu recomeço todo dia para uma reconstrução todo dia. Se permita melhorar a cada dia. E mais importante, lapidar suas opiniões. Faça uma lapidação da sua opinião. E todo dia você aperfeiçoe a sua posição mental para que você possa aperfeiçoar sua formação de opinião individual. E assim você vai ver como a vida é de fato bela. Como aquela pessoa de aparência simples e não tão agradável aos seus olhos, pode ser um grande espírito que te traz uma felicidade que você não conhece. E você vai vendo nisso. Lembrando, eu falei dos olhos. Os olhos é a janela do espírito. Os olhos mostram o interesse que você tem dentro deste mundo.
vai mostrar a humildade que você tem, vai mostrar as riquezas que você tem, ou as angústias que você tem, ou a frieza que você tem. Os seus olhos refletem os seus sentimentos. E que Deus Pai Todo-Poderoso possa olhar nos nossos olhos, e que Jesus um dia possa olhar nos nossos olhos e dizer: te encontrei, e você me encontrou. Porque na verdade Ele encontrou todos nós, porque Ele sabe onde nós estamos, mas nós não encontramos Ele. Que um dia Ele possa nos dizer: eu te encontrei. Bom, meus irmãos, graças a Deus, diante das palavras que Deus Pai Todo-Poderoso nos permite escutar, que formamos a nossa cultura. Relembrando rápido, que eu sempre gosto de falar, a informação se torna conhecimento, conhecimento filtrado se torna cultura, e cultura se torna o seu jeito de pensar e seu jeito de falar. Você age, pensa e forma o seu juízo pela cultura que você tem. A cultura se forma pelo conhecimento que você obteve. O conhecimento você formou pelas informações que você colheu. E essa filtragem dentro da nossa mente desperta a nossa sabedoria. É assim que nasce a sabedoria de um ser. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine para que possamos nos direcionar para os assuntos que são verdadeiramente úteis para a nossa caminhada e nossa evolução. Meus irmãos, por que nós fazemos as orações nessa posição? São para que possamos colocar todos os nossos chakras expostos para as correntes de energia de luz que vão se sobrepor sobre nós. Temos chakras nas mãos, chakra na ponta dos dedos, chakra em todas as partes. Então não nos devemos encolher para fazer orações. Veja bem, eu às vezes em meu rigor, na minha intolerância, costumo dizer que é falsa humildade. Porque você está em pé e está cheio de orgulho. Você está em pé cheio de orgulho. Depois você resolve se ajoelha para se fazer de humilde. Depois fica em pé de novo e volta a ser a pessoa de antes. Então eu digo, no meu conceito particular, eu chamo isso de falsa humildade. Vamos ser técnicos, vamos ser verdadeiros. O sentimento que está dentro de mim, ele está aprisionado lá dentro, seja bom ou seja ruim. E para ele sair, eu tenho que expor meus chakras para que a energia possa correr dentro dele e expulsá-lo de dentro de mim. Eu não preciso encolher e me fazer de humilde, sendo que a espiritualidade sabe se eu tenho verdadeiramente humildade ou não. Então, coloque sempre os seus chakras expostos, expondo o chakra do plexo solar, que é o chakra mais ativo do nosso corpo. O coronário deveria ser o mais ativo, mas pela natureza do nosso corpo humano, pelo nosso sistema humano, o chakra do plexo solar é o chakra mais ativo. Então você o expõe para que ele possa absorver todas as conexões positivas e se desagregar, soltar das conexões que não são permitidas, que não são as desejadas. E veja bem, nós fazemos as orações dessa forma. Ao fazer as orações, não atire palavras no ar sem sentido. Para quem você quer falar? Faça da sua oração um diálogo. A oração tem que ser um diálogo. Você quer falar com quem? Eu quero falar com Jesus. Então mentalize como se Jesus estivesse sobre a sua cabeça e fale direcionado. Eu quero falar para São Francisco de Assis. Então vou fazer a oração de São Francisco de Assis. Eu vou falar para ele. Então você procura formar na sua posição mental, na sua imaginação que seja, a imagem dele e fale para ele. O que você está fazendo? Você está direcionando o seu sentido. Porque palavras tiradas ao ar, decoradas, sem sentido, ela não vai para lugar nenhum. Então você vai direcionar a informação que você quer passar. Qual é a informação que você quer passar? São as suas orações. São as palavras das suas orações. Então você direcione para aquele que você deseja que te escute. Eu desejo que toda a espiritualidade de luz me escute. Então imagine a multidão de mentores em luz e fale para eles todos. Mas lembre-se disso. O diálogo tem aquele que emite e aquele que recebe. Você é o que emite e o que recebe é a espiritualidade. Então você tem que se direcionar a ela mentalmente. Tudo é técnico. Vocês vão compreender o porquê estou dizendo isso nos outros cursos que vocês vão fazer. Quando vocês forem fazer a iniciação da mente, você vai saber ponto inicial da projeção mental, ponto final da projeção mental, circulação das vibrações mentais até chegar à fonte final. Então vocês vão compreender vários pontos técnicos, porque a doutrina aqui é técnica. Nós somos uma universidade espiritual, nós somos uma escola. Nós não vamos ensinar misticismo, não vamos ensinar devoção, porque nós não somos devotos. Nós não somos suplicantes, nós somos técnicos. Nós fazemos o que Deus Pai Todo-Poderoso manda a gente fazer dentro da escola técnica dele. Nós fazemos o que ele manda fazer, nós cumprimos o que ele manda que a gente faça.
tecnicamente. É para se ligar a Ele, vamos nos ligar. Então é assim que a gente faz, da forma que Ele nos ensinou, dentro da inteligência espiritual que foi nos colocada. Lembre-se dessa palavra, inteligência do Espírito, porque vocês vão escutar isso lá adiante nas aulas que prosseguirão. Então, graças a Deus, agradeço vocês por terem me escutado, convido a todos para que possamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma prece para os mentores, e nesse instante entregando os nossos irmãos sofredores que os mentores trouxeram para que participassem com a gente da parte doutrinária. Sempre os mentores trazem espíritos recém-desencarnados que passou pela terra. Compreendam só, você está dentro do seu corpo físico, uma pessoa qualquer está dentro do corpo físico. Quando ela desencarna, ela perde o corpo material, mas a inteligência, o pensamento, o sentimento, tudo está na célula perispiritual. A célula física, que é o sangue, o osso, a carne, não tem sentimento. O sentimento que se sente quando você toca o seu corpo é processado pelas células do perispírito. São células espirituais. Tanto que quando retira o espírito do corpo, o corpo não sente nada. Já aconteceu, a Carla está ali como testemunha disso para te falar. Eu fui fazer uma cauterização, eu estava com um problema de adenoide, e a médica passou ali uma xilocaína rapidinho ali. Eu falei, esse negócio não vai funcionar, mas como eu estou tão necessitado, eu não vou nem reclamar não. E ela foi lá e cauterizou com laser, que é aquele foguinho lá que queima, né, bastante. Eu percebi o que eu fiz, desdobrei meu espírito, fui para o plano espiritual. Não senti nada que aconteceu no corpo. Na hora que eu voltei, ela falou, olha, ele é bonzinho, ele não reclama. Não reclama porque eu não estava aqui, né? Então, quer dizer, para vocês verem como funciona o corpo, eu tirei o sentido do corpo. O corpo ficou uma matéria só, né? Eu disse, não, eu teria de fato reclamado. Então, assim, para vocês compreenderem como funciona o espírito sobre o corpo. Então, todo sentimento está no nosso corpo espiritual, é lá que está. Então, quando você desencarna, seu sentimento, tudo está no seu corpo espiritual. Você vai ver seu corpo do lado do seu corpo físico, do lado do seu corpo espiritual, e você vê que você tem dois corpos. E quando você é levado então para o plano espiritual, você leva a mente carregada com os assuntos terrenos. É o que vocês vão estudar lá adiante. A mente espiritual enraizada na terra. E o longo processo de desvinculação da mente da terra. E os espíritos gastam anos, outros são rapidinhos quando tem conhecimento, mas quando não tem conhecimento, gastam anos para cortar essa raiz mental, que nós chamamos consciência enraizada, da terra. Muitos espíritos ficam apegados na terra. Então é que eu falo para vocês que muitos desses espíritos que estão aqui com a gente hoje, escutando aqui, são espíritos que estão no plano espiritual, mas têm dificuldade de compreender que o ciclo terreno dele acabou e que ele tem que deixar de lado agora os assuntos terrenos e se ligar nos assuntos espirituais para que ele possa prosseguir a partir daquele ponto para a sua evolução.